Estamos ao vivo. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham e participam de mais um evento promovido pela Academia de Ciências da Bahia. Como parte integrante das atividades da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNTC de 2024, hoje teremos mais um webinário promovido por nossa Academia de Ciências da Bahia. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano de 2004 é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. A SNTC é o maior evento de divulgação científica do Brasil e tem como objetivo mobilizar a população, especialmente as crianças, e toda a população para os temas importantes dos biomas brasileiros. O webinário de hoje tratará do bioma Restinga, um ecossistema costeiro com vegetação adaptada a solos arenosos. O bioma Restinga, de grande importância ecológica, abrange regiões litorâneas, abriga espécies endêmicas e protege a costa contra a erosão e os efeitos do mar. Inicialmente, em nome da diretoria da Academia de Ciências da Bahia, eu gostaria de antecipadamente agradecer ao nosso ilustre palestrante, o Dr. Luiz Fernando Silva Magnagno, do Centro de Formação em Ciências e Tecnologia Agroflorestais da Universidade Federal do Sul da Bahia, que gentilmente aceitou participar desta atividade. Para moderar este evento, nós temos o privilégio de contar com a participação do acadêmico Carlos Alfredo Lopes de Carvalho, professor titular do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológica da nossa co-irmã, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O currículo do professor Carlos Alfredo é bastante extenso e, por isso, não vou entrar em detalhes, posto que está disponível na plataforma Lattes. O doutor Carlos Alfredo é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia, nossa UFBA, possui especialização em Educação Superior e mestrado em Ciências Agrárias, também pela UFBA, e doutorado em Ciências em Entomologia pela USP. Carlos Alfredo ingressou na carreira docente na Escola de Agronomia da UFBA em 1986 e desde 2005 é docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, onde exerceu a função de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e atuou como coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. É docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, mestrado e doutorado do RFB e líder do grupo de pesquisa Insecta, criado em 1992. Atualmente, Carlos Alfredo é professor titular da UFRB, desenvolvendo pesquisas na área de entomologia agrícola, manejo e saúde das abelhas, flora apícola, meliponícola, polinização entomófila, polinologia aplicada a estudos entomológicos, especialmente a cadeia de mel do pólen, da própolis, apícolas, meliponícolas, incluindo estudos com bioativos e geração de subprodutos, por exemplo, hidromel, vinagre de mel, mel pastoso e desumidificado. Tem mantido parcerias com grupos de pesquisas nacionais e internacionais nas áreas de agroecologia, agronomia, biologia, botânica, farmácia, nutrição, química, veterinária, zoologia e zootecnia. Professor Carlos Alfredo é membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro titular da Academia Brasileira Agronômica. Dando sequência, para apresentar o tema, apresentar o nosso palestrante convidado e conduzir este evento, eu passo a palavra ao querido Carlos Alfredo, a quem antecipadamente agradeço. Prezado Carlos Alfredo, a palavra é sua. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde, muito obrigado, professor Wilson, pelas palavras.
sempre muito boa. Muito bem, pessoal. Nós temos hoje uma satisfação muito grande de estar concluindo essa semana, né? Uma semana que a academia promoveu essa série de webinários sobre biomas da Bahia, alusiva à 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu já, de antemão, agradeço antecipadamente a confiança do nosso presidente, professor Barral Neto, aos técnicos que viabilizaram as transmissões. Desde segunda-feira nós estamos nessa maratona, particularmente a Michele, e ao confrade Wilson Lopes, que é diretor executivo da academia, que está aqui conosco, prestigiando esse evento. Ah, Ao longo da semana, nós tivemos a oportunidade de ouvir e debater diferentes aspectos relacionados com o manguezal, com o cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. E hoje nós vamos encerrar a série de webinários com um ecossistema da Mata Atlântica conhecido por Restinga. Vamos fazer reflexões sobre a sua importância para a proteção das zonas costeiras. A Restinga é um ecossistema associado ao bioma de Mata Atlântica e é fundamental para o equilíbrio ambiental. É importante no processo de fixação das dunas, além de abrigar uma variedade de espécies que desempenham papel ecológico fundamental para o ciclo natural do planeta. Como todos os demais biomas e ecossistemas apresentados ao longo desta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vimos os especialistas debatendo ao longo desses dias. A Restinga também sofre pressões antrópicas, em muitos casos severas, e então a gente precisa, de fato, ter um olhar diferenciado para esse ecossistema. Para falar especificamente da Restinga, a Academia de Ciências da Bahia tem, então, a honra de convidar o professor Luiz Fernando Magnago, que é da Universidade Federal do Sul da Bahia. O professor Magnago, vocês vão ver, uma figura muito gente boa. Ele é biólogo, doutor em botânica com período sanduíche na Universidade James Cook, na Austrália. É professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia, vinculado ao Centro de Formação de Ciências Agroflorestais. E é também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Se vocês tiverem interesse em trabalhar com professor, vocês, a nível de orientação, vocês devem procurar o Programa de Pós-Graduação em Biosistemas da Universidade Federal do Sul da Bahia ou o Programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde ele atua como orientador. O professor Luiz ele tem diversas colaborações internacionais, notadamente com instituições inglesas, e é autor de várias publicações com foco na biodiversidade e serviços ecossistema. Atualmente, ele é o coordenador do projeto A Rede Beira-Mar, Biodiversidade, Conservação e Uso das Restingas da Bahia e do Espírito Santo, no âmbito do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, conhecido por PPBio. Nós chamamos de forma carinhosa e resumida PPBio Restinga. Então, meu querido Luiz, já sem muitas delongas, eu passo a palavra para você fazer a sua apresentação, desejando sucesso e pedindo àqueles que estão nos ouvindo que, se tiverem perguntas e questionamentos, pode usar o chat para se manifestar. Professor Wilson, muito obrigado pela sua apresentação também. Muito obrigado, professor Carlos, professor Wilson, prazer estar aqui. Vou dizer que é uma honra estar dando uma palestra para a Academia de Ciências da Bahia. Então, assim, para mim é uma honra mesmo, tá? Eu adorei esse convite. Na hora que eu recebi, eu já acho que eu respondi até rápido, né? Eu falei, ó, claro, estou dentro, quero fazer essa palestra, quero poder falar. Até porque essa palestra, trabalhei com Restinga muito, né? Bastante, foi minha graduação, meu mestrado. Publiquei bastante na época, mas por um tempo eu andei afastado, não do bioma, né? Que, como o professor Carlos falou, é o bioma, a Restinga é um ecossistema associado à Mata Atlântica, então não saí da Mata Atlântica, mas estava um pouquinho afastado da Restinga, né? E esse PPBio, esse convite, né, dos professores para eu participar do PPBio e depois coordenar o PPBio,
me trouxe de volta para esse ecossistema que eu comecei a estudar, foi meu início, foi minha primeira publicação, meu primeiro trabalho, tudo veio das Restingas, minha primeira planta coletada, né? Então tudo começou lá para mim e agora estou de volta podendo falar novamente desse ecossistema. A única pena que eu tenho, mas é para isso que o nosso PPBio está aqui, é que o ecossistema Restinga ainda parece ser um ecossistema pouco estudado, né? Então, assim, eu vou ressaltar isso inicialmente, antes de começar minhas palestras, porque a princípio a gente fala um monte de coisa, parece que tem muito conhecimento, e tem, de fato, né? Foi feito muita coisa, mas ainda falta, assim, muita coisa. A Mata Atlântica parece que acabou, né, indo um pouco mais, e a Restinga ficou um pouquinho esquecida ali, né? Principalmente para essa coisa de impacto antrópico. Você procura bastante artigo, a Tainá, que é minha aluna de doutorado, está procurando nisso, e você vê que a revisão bibliográfica, ainda quando você termina a revisão bibliográfica, você termina de baixar os papers no Web of Science, parece que ainda falta muito número para a gente poder entender isso, até mesmo em nível global. Então, assim, mas vamos ver se o nosso PPBio tapa esses buracos, agrega novamente professores e pesquisadores para poder ter uma direção. E o PPBio tem essa questão de continuidade temporal, né? Então, uma vez que a gente começou, a expectativa é que ele perdure, que o ecossistema de Restinga volte a ser foco de estudos, volte a ter essa prioridade, né, para que os alunos de orientações e etc., para que a gente estude ecologia, né, desse ambiente que é tão importante. E aí, vamos tentar aqui passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela. Vocês só me avisem se tá tudo ok para eu começar. É, tá Já tudo surgiu ok? tudo ok, só falta pôr em modo de. Isso, perfeito. Foi? Passou o slide, só para. Enfim. Então, gente, sou o professor Luiz Manhago, da UFSB, tá? Tô lotado em Ilhéus, né? Ou Itabuna, enfim, né? Ali junto com a CEPLAC. E deixa eu minimizar aqui que está na frente do meu slide. Aí eu não vou ficar vendo, não, mas enfim. Meu slide eu estou vendo aqui. Então, o que eu vou falar com vocês hoje um pouquinho? Origem, ecologia, conservação e alguns serviços ecossistêmicos desse ecossistema Restinga, ok? Então, como o professor ressaltou lá no início, a Restinga é um ecossistema associado à Mata Atlântica, tá? Então, quando a gente está falando de Restinga, nós estamos falando de Mata Atlântica, mas por ele ser um ecossistema bem diferente, em termos de origem, em termos de solos, né? Não em termos de flora, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E fauna, mas enfim, né? Ele é tratado sempre à parte, ou seja, Mata Atlântica e Restinga, ok? E por onde que ocorrem essas restingas, né? A restinga ocorre em todo o litoral brasileiro, praticamente, alguns trechos ou outros você não vai encontrar restinga, vai encontrar na beira do mar ali um manguezal, vai encontrar afloramentos rochosos, mas basicamente sempre que tiver areia, a gente vai estar em cima de restinga, né? Então, elas ocorrem sob sedimentos arenosos quartzosos, de origem fluvio-marinha, né? Estão associados, na maioria dos casos, a neossolos quartzarênicos, ou seja, areia de praia lá, mas tem outros tipos de solos também arenosos e outros solos mais orgânicos, e tem aí uma variedade de fisionomias vegetais que a gente vai conversar um pouquinho, que estão associados a esses tipos de solo. Então, assim, nós temos na Restinga, muito diferentemente do que se pensa, né? A Restinga é sempre entendida como essa vegetaçãozinha que está só na beira da praia, essa vegetaçãozinha mais rala aqui, né? Que a gente chama de herbácea não inundável, ou antigamente halófila pisamórfila, né? Mas não, a Restinga ela varia em várias fisionomias, que vão desde essa beira de praia até fisionomias florestais, né? E elas usualmente estão atreladas aí a mudanças tipo de solo e lençol freático. Então, vou falar um pouquinho da origem das restingas. Então, a restinga é um ecossistema recente, comparado aos demais ambientes da Mata Atlântica, né, o terciário e, enfim, o cristalino. Então, nós temos aí um ambiente que tem, em alguns momentos, né, que foi formado aí durante o Quaternário, ou Pleistocênico ou Holocênico. Então, Holocênico, nós estamos falando aí de 10 mil anos, 5 mil anos, né? E o Pleistoceno, os mais antigos ali, os cordões arenosos mais antigos, 120 mil anos, um pouco mais. Então, assim, são ecossistemas recentes. Se a gente for pensar na origem das angiospermas, que tem milhões de anos, né? Enfim, então é um ecossistema recente. Tá? E como é que eles são formados? Tá?
geralmente eles são formados pelo que a gente chama de armadilhas de sedimento, que pode ser o quê? Reentrâncias na linha de costa, ilhas submersas ou fundos rasos, afloramentos rochosos, por exemplo, aqui, né, o Morro da Concha, aqui, né, em Vila Velha, desembocaduras de rios servem como armadilha de sedimento para que se formem aí esses cordões arenosos e os intercordões, que são essas regiões brejosas, né, geralmente associadas a regiões brejosas. Um exemplo mais atual de armadilha de sedimento, por exemplo, pode ser aí um pier, né? É uma armadilha de sedimento. Esse aqui, Ilhéus, em 2004, a gente está vendo aqui o pier, aqui o porto de Ilhéus, aqui a Cidade Nova, enfim, né? Aqui você tem uma vegetação de restinga associada, tá? E em 2023, veja como foi feita a expansão dessa região arenosa, ou seja, basicamente é uma armadilha de sedimento que, nesse caso, depositou areia, então expandiu a área de restinga mais para dentro do oceano, né? Em outros momentos pode ser que tenha erodido, como a gente vai conversar aqui também. Então, a título de exemplo, né, uma deposição, né, uma origem de restinga muito mais recente, né, em coisa de 20 anos, a gente já tem aí a origem de, por exemplo, essa sedimentação marinha aqui. Agora mostrando, por exemplo, como é que é feita nesses grandes rios, né? Então o rio ele serve como uma armadilha de sedimento. Então está aqui a desembocadura do rio, você tem uma corrente e esse rio vai servindo como uma barreira para bloquear a areia. Então, ao longo dos 1000 anos, aí ao longo dos Pleistoceno, Holoceno, que você foi vendo, foi deposição de areia, né, de origem flúvio-marinha, né, nessas desembocaduras de rio, formando aí então os cordões e intercordões arenosos. Então aqui, por exemplo, a evolução do Rio Doce, né, que a gente pode ver aqui, ó, 5.010 anos atrás, né, a gente tinha aqui os cordões, aqui já um pouco avançado, né, você já vê aqui os cordões pleistocênicos montados aqui, né, já depositados, e aqui, ao longo do tempo aqui, opa, queria só que saísse assim, deixa eu parar de mexer aqui que ele vai sair ali da frente, ou não, enfim. E aqui você vai ter aqui, aí sai, você vai ter aqui o cordão sendo originado, né? As áreas de cordões e intercordões ao longo do tempo. E aqui, né, a Foz do Rio Doce atualmente, toda aqui a região do Degredo, né? Barra Seca, enfim, uma restinga de grande extensão, onde nós podemos ver os cordões pleistocênicos, cordões holocênicos aqui, e as grandes regiões brejosas, né? Lindas, inclusive, formadoras aí, guardadoras, né? De uma grande flora espetacular e de florestas que são razoavelmente mais desenvolvidas do que as demais restingas que a gente conhece. A gente vai aqui, as florestas são um pouquinho diferentes, elas são mais desenvolvidas, são árvores maiores, mas enfim. Né? Então aqui, um lugar muito conhecido, que foi um dos mais estudados do Espírito Santo, pelo Oberdan José Pereira, que deu início aí aos estudos das restingas, né? No Brasil, inclusive, orientado da Dorothy Araújo, né? E aqui um dos lugares que ele mais estudou, que é uma restinga que serve muito de referência em todas as falas que a gente trabalha, né? Que a gente conversa. Em todas as falas a gente sempre usa o Paulo César Vinha como exemplo, por ter seus cordões arenosos mais externos aqui, os cordões arenosos mais internos. E você tem diversas fisionomias vegetais que a gente vai conversar um pouquinho na frente. Aqui a região brejosa, que é sempre a região que ocupa os intercordões, tá? Aqui o Parque de Jacarenemo, que tem também aqui uma armadilha de sedimento fácil de enxergar, então formando aqui essas áreas importantes de restinga. Quando a gente faz um corte perpendicular, o que que a gente vê? Aqui está a praia, aqui está o continente, né? E o que a gente tem vão ser esses cordões que têm diferentes alturas, né? São baixas, né? 6 metros, 8 metros. Você vê que geralmente o cordão mais interiorano, mais antigo, ele é um cordão mais alto, né? E os cordões mais holocênicos que vão estar aqui mais próximos à linha de praia, tá? E a gente pode entender que observar que tem várias vegetações associadas a cada área de cordão e intercordão arenoso. Aqui está uma lista, a gente não precisa ficar preso nela, não, mas foi uma revisão que eu fiz em 2011, né? Sobre as nomenclaturas associadas a essas vegetações de restinga. Então, eu peguei a nomenclatura proposta pelo Pereira 2003, que está sendo a usual dentro de restinga, que é essa coluna aqui, tirando essa, né, formação Palmer, que acabou que esse estudo não conseguiu desfazer essa fisionomia, a gente acabou sustentando a existência dessa fisionomia, e o Oberdan
no doutorado dele agora, no livro que ele publicou recentemente, 2023, 2024, 2020, enfim, recentemente da tese de doutorado dele, eu acho que sustentou também a vegetação palme lá, como uma vegetação diferente. E aqui estão todos os nomes, ou seja, a Restinga teve vários nomes. Então, para começar, aquela de beira de praia, eu não vou me adentrar todas, né? Mas aquela de beirinha de praia, que era agora chamada como herbácea não inundável, era chamada de Halófila pisamófila repitante, ou seja, que era relacionada à ecologia dela, né? Então, halófila, né, de salinidade, pisamófila, de areia, e repitante pela questão do crescimento estolonífero das plantas. Então, eu particularmente gostava desse nome, mas os nomes propostos são mais técnicos e o que a gente pode analisar aqui é que eles são mais relacionados a uma questão muito importante das Restingas, que é a proximidade com o lençol freático, né? Então, sempre está relacionado à fisionomia, primeiro nome fisionômico, herbácea, arbustiva, florestal, enfim, e dunas, né, que acabou ficando com um nome diferente. E você tem a influência do lençol freático, ou seja, não inundável, inundada, né? Ou inundável. Ou seja, inundada seria aquela que está sempre alagada, né? E inundável é aquela que é possível de inundação. Então, as fisionomias seguiram para essa nomenclatura, que é a mais atual e que é a mais adotada, né? Pela questão técnica, né? Por facilitar, desmistificar uma bagunça de nomes, né? Porque você tinha, por exemplo, que a arbustiva aberta é não inundável, né? Ela foi descrita em alguns trabalhos, principalmente em Rio de Janeiro e Espírito Santo, chamava de formação aberta de Clúzia, né? Porque a Clúzia tinha um papel importante ali na, na, na sucessão dessas ilhas de vegetação, das moitas, que se chama, né? E aí o que acontece? Essa fisionomia foi sendo encontrada em vários outros locais, mas não tinha a Clúzia. Então, deixou a ideia de se associar a fisionomia a uma planta, né, foi caindo porque estava difícil. Por exemplo, formação aberta de ericácea, porque predominava a Garista revoluta, que era uma planta, que a gente já entendia que se ela estava presente, ela determinava essa formação. Mas nem sempre, então, a formação aberta inundável estava relacionada à existência de uma ericácea. Então, esse nome que foi muito agregado pelos estudos do Paulo César Vinha e do Rio de Janeiro, que são muito semelhantes em flora e fisionomias, acabou nos sustentando quando a gente usava ele ao longo do litoral. Então, o Oberdan propôs isso e é o que a gente está seguindo, né? Então, eu fiz essa reunião, vou mostrar essa reunião, não, essa revisão, né, de nomes. E aqui mostrar algumas fotos, né? Então, aqui a gente tem a herbácea não inundável, aquela restinga rasteira de beira de praia. Logo após essa região, né, essa fisionomia, geralmente a gente tem, ou nem sempre tem, essa formação arbustiva não inundável, fechada, né? É uma formação que chamava antigamente do pós-praia, ou seja, que vem após o praia. Mas nem sempre ela é fechada, como por exemplo em Condores, em Regência e outras restingas também. Então não é sempre um padrão. Geralmente sim, mas não é, né? Nem sempre a gente encontra. As florestas não inundáveis, né? As florestas que estão mais no topo dos cordões arenosos, mais distantes do lençol freático. Aqui a formação Palmer, né? Foi chamada de formação Palmer pela dominância de Alagoptera arenária, né? Que é o guriri, enfim, tem outros nomes em alguns lugares, né? Então, né, acabou recebendo essa nomenclatura devido a essa dominância fisionômica, né, dessa espécie. Aqui as dunas, né, a formação de dunas. Aqui a formação arbustiva aberta não inundável, ou a antiga aberta de Clúzia, e aqui a aberta de Ericácea, ou formação aberta inundável. Você vê que fisionomicamente elas não diferem, o que difere é a proximidade do lençol freático, que acaba mudando a flora, mas fisionomicamente as duas são arbustiva aberta, né? As regiões brejosas, que estão associadas aos intercordões arenosos, as florestas inundáveis e inundada, né? No caso dessa aqui, inundada, permanentemente alagada, fica na, na beira do Rio Jucu, aqui, essa aqui na Bahia, na Revis de Una, e essa daqui no Paulo César Vinha, aqui trazendo a Sinfônia Globulífera, que é uma das coisas interessantes que a Dorothy estudou na época do doutorado, o Berdan trouxe novamente essa questão, que é a distribuição das espécies, né? Então, essa Sinfônia Globulífera é uma das plantas que é interessante, porque ela tem ocorrência de junta, ou seja, ela só ocorre na costa,
da região costeira, Mata Atlântica, aqui, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e depois na Amazônia. Então, ela pula todo o meio, ela faz um link aí da nossa flora com a flora amazônica. Então, falar um pouquinho da heterogeneidade das restingas, né? Então, as restingas são muito heterogêneas, como a gente pode ver, né? E essa heterogeneidade fitofisionômica traz com ela uma heterogeneidade florística muito grande. Embora a flora, no total, não seja tão rica quanto a da Mata Atlântica, senso restrito, né? Ela é, ela tem uma alta diversidade entre as fisionomias, ok? E esse trabalho aqui é uma das coisas que traz uma das perguntas que ainda está pobremente estudado, que é a relação da flora da restinga com os seus ecossistemas adjacentes. Então, o que esse trabalho trouxe de Fernandes e Queiroz é que geralmente as restingas estão associadas às florestas ambrófilas densas mais próximas. Ou seja, quem coloniza as restingas, por ser um ambiente muito mais recente, é a vegetação mais próxima dela da Mata Atlântica, né? Então, quem está mais próximo ali dispersa e coloniza a, a, a- as áreas de restinga, ok? Então, assim, mas isso ainda carece de muitos estudos, ainda está muito pouco estudado. É uma área, assim, que realmente, assim, tem muita demanda de ser estudado muito profundamente e com é, 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 extensões maiores, né? Geralmente a gente está com estudos muito localizados, então a gente precisa, isso aqui é uma questão muito importante para a gente poder resolver uma parte muito ecológica e evolutiva das restingas, da flora das restingas. Por quê? O que se fala geralmente é quais são as espécies endêmicas da restinga. Então, raramente a gente tem uma espécie endêmica da restinga, né? A flora mais recente, então geralmente as espécies que a gente encontra a restinga, a gente encontra em outro local também. Algumas poucas que foram descritas e talvez não foram encontradas muito próximo, por questão de desmatamento, etc. Mas são poucos exemplos que nós teríamos. Então, geralmente a gente fala assim, endemismo da restinga é raridade, né? Ao contrário do resto, que a gente sempre trabalha com alto endemismo, a restinga tem essa questão por ser um ambiente evolutivamente recente, né? Geologicamente recente. Ok? Então, falando um pouco da heterogeneidade aqui das fitofisionomias que nós temos, aquelas que são as mais diversas em espécies são as florestas, né? Florestas não inundáveis, aquelas que estão mais no topo dos cordões arenosos e mais distantes do lençol freático são aquelas que detêm maior número de espécies, né? Comparadas com as outras fisionomias, e aquelas que têm menos são as florestas permanentemente inundadas, né? Então, e nós temos ali de um lado um cordão arenoso, o topo do cordão e aqui a baixada do cordão arenoso. Ou seja, provavelmente a seletividade impressa pela inundação permanente faz com que a diversidade de espécies seja mais baixa. Tá? Aqui não é de espécies arbóreas, é diversidade de espécies total, né? Assim, de flora, né? De plantas. Ok? Então nós temos aí, né, essa concentração, né, da riqueza, diversidade. E o Pereira, em 2024, constatou essa mesma questão. Ou seja, novamente, né, depois de uma vasta revisão de herbários, coleções, né, o Oberdan chegou numa conclusão, com algumas mudanças aqui no meio, mas que a floresta inundada e a floresta não inundável mantém essa posição de serem aí, né, a mais diversa e a menos diversa. Então, corroborando aí essa distribuição, né, da riqueza. Em termos de similaridade da flora, o que que nós temos? As arbustivas, né, se juntam, são as mais similares, ligadas aí a um grupo onde você tem a floresta não inundável. Então, nós temos aqui todas as formações não inundáveis, a halófila pisamófila, né, ou aquela herbácea não inundável de praia, junto com as dunas, ou seja, são ambientes, então, mais herbáceos, provavelmente, né, pela sua flora mais similar. E aqui os ambientes alagados, né? Então nós temos aí que formam, na verdade, não formam um grupo muito distinto, como formou aqui e esse aqui. Ou seja, os ambientes alagados promovem uma flora muito mais distinta entre eles. Então, é um ambiente que carece de muito ser estudado, porque existe uma seleção, então, de espécies muito grande nessas fisionomias. Ok? Então, novamente,
temos poucos estudos ecofisiológicos mais profundos, né, em termos em nível de comunidade, para a gente poder falar muito sobre essas adaptabilidades, né, sobre as espécies que estão aí. Aqui o trabalho do Vinícius, mostrando que as arbustivas inundadas são bem diferentes das arbustivas não inundáveis. Então, o que a gente tem é que realmente as fisionomias são parecidas, vocês são ambientes abertos, mas de flora completamente distinta, mostrando que o lençol freático tem aí uma capacidade seletiva muito grande das espécies que colonizam essas áreas, tá? E aqui analisando, aqui foi o trabalho de TCC do Vinícius Gus, na época, não foi publicado ainda, né? Enfim, o Vinícius virou coaching do Itaú e foi ganhar dinheiro e saiu do mestrado, doutorado. Não resolveu não fazer, mas enfim. E aí, o que nós temos é uma diversidade, uma seletividade da diversidade de espécies muito grande. A maior diversidade de espécies estão ligadas a florestas, né? E as menores diversidades de espécies, ambientes alagados, né? Permanentemente alagados, e a beira de praia, né? Então, essa beira de praia, ela também tem uma seletividade muito grande. Se aqui é o alagamento, aqui é o sal, né? O Jeová trabalhou muito com essa questão do sal, mas ainda precisa de muito trabalho sobre essa questão da salinidade nas extintas, os gradientes de deposição de sal, né? Como um fator limitante ao desenvolvimento da flora também, não só a seleção das espécies, mas o desenvolvimento da flora, né? Que estão nessas diversas fisionomias que nós temos aqui. Então, dentro das florestas que foi estudado, é que a gente tem diferentes flutuações do lençol freático em florestas, né? Aqui a altitude do lençol freático, a altura do lençol freático, né? Então, aqui floresta inundável e floresta não inundável, né? Então, a gente tem aqui, né, a variação do lençol freático, né? Então, existe, além da profundidade do lençol que está ligado a essas áreas, existe também a flutuação que é diferente, tá? E também gradientes ligados à fertilidade, matéria orgânica, enfim, aqui eu botei só a soma de bases, né? Que seria uma fertilidade do solo, né? A soma das bases, né, disponíveis, e a gente tem diferenças nisso, mas tem diferenças no sódio, tem diferença no fósforo, tem diferença na matéria orgânica, enfim. Então a gente tem solos bem diferentes, e aqui, por exemplo, nesse trabalho em específico, dessa floresta até essa, a gente tem mais ou menos aí 40 metros de distância só. Então você vê o tanto que a restinga muda e ela muda muito rápido, né? Os cordões arenosos mudam e mudam muito rápido, né? Espacialmente dizendo, né? Então, aqui, ó, esse trabalho que mostrou essa variação de solos, então, daqui até aqui você tem 50 metros, algumas áreas um pouco mais, outras até mais estreitas. Tanto que eu coloquei para estudar aqui parcelas muito estreitas de 5 metros por 25, porque mais de 5 metros eu saía da fisionomia, né? Então, eu saía dessa floresta inundada, às vezes, em mais de 5 metros eu caía para esse tipo florestal, né? Ou desse tipo para esse, enfim, né? E a gente vê que esse gradiente de tipos de solos, você vê que muda muito o tipo de solo em uma espacialidade muito pequena, muda o desenvolvimento da floresta em altura, área basal das árvores, por exemplo, né? Você tem as maiores árvores associadas às áreas de transição aqui, né? Ou seja, aqui o final do cordão e aqui a parte inundável. A floresta inundada, ela é tão seletiva em termos de espécies, mas também ela é seletiva no desenvolvimento da vegetação, né? Você vê que a floresta é bem baixinha, né? E em termos de diversidade também. Então, aqui, ó, novamente, mostrando que a diversidade, aqui mostrado pela riqueza de espécies, né, bem mais baixa nas áreas que são permanentemente alagáveis, né, permanentemente inundáveis, e indo para diversidades maiores, quanto maior a distância do lençol freático. E aqui mostrando que existe uma influência muito grande dessas variáveis de solo, por exemplo, alumínio, fósforo, matéria orgânica, silt, enfim, sódio, né? Eles estão puxando as espécies que colonizam essas áreas, que estão presentes nessas áreas, né? Então, você vai ter espécies aqui mais ligadas a um pH
né, maior, e aqui outras espécies ligadas a esses tipos de nutrientes. Aqui, no caso, estão as florestas com inundação e aqui as florestas sem inundação, né? Então, você vê que difere muito o solo, difere muito a flora que está aí dentro, em função dos nutrientes e também da textura do solo aqui, né? A areia grossa, por exemplo, a drenagem, enfim. Ok? Aqui um outro trabalho mostrando que isso não acontece só ao longo de gradientes de cordões, mas acontece ao longo da costa, né? Eu não achei a publicação da Valdira, mas é um estudo que foi feito ao longo da costa da Bahia, em vários pontos, mostrando que a distribuição dessas áreas da flora está ligada também a diferentes tipos de nutrientes que estão associados a essas restingas. E você tem aqui alguns grupos florísticos, né, mostrando Serra Grande com caravelas, enfim, mostrando que ao longo da costa, não apenas entre os cordões, mas ao longo das restingas, você também encontra variações consistentes da flora que ocupa essas áreas, tá? Aqui mostrando, por exemplo, a distribuição das espécies, o efeito delas, né, o efeito dos nutrientes ao longo desse gradiente do mar para dentro. Então, aqui a gente tem a herbácea de praia, né, a Alophila pisamorpha, a herbácea não inundada, né, até a floresta. Então, pegamos o gradiente, esse aqui foi o trabalho do Vinícius Gus também, né, o TCC, um capítulo do TCC dele, que mostra aqui que as herbáceas estão muito associadas a saturação por sódio, e aqui também, ou seja, basicamente deposição salina, enquanto a floresta vai se desenvolver ao oposto da deposição de sal. Então, o sal provavelmente, mesmo no gradiente ali também, que vai ter no máximo 100 metros de distância, a deposição de sal no solo parece ser um fator determinante para que você tenha a Alófila pisamorpha, herbácea, não inundável, da floresta de topo de cordão, ou seja, o sal, né, substituindo as espécies que ocupam essas áreas, tá? Aqui o trabalho do Jeová mostrando que ele não muda apenas as espécies, mas que altera no crescimento, né? Então a gente vai ter aqui, ele trabalhou com Passiflora mucronata e Carnavalia rosa e mostrou que o efeito do sal determina significativamente o crescimento e desenvolvimento dessas espécies. Então, quanto mais sódio no solo, menor o crescimento, né? Então, é o que a gente esperaria, ou seja, beira de praia só tem herbácea por N motivos, também, né? Tem a questão da erosão, mas que a flora não se desenvolve. E, além de ser selecionada em nível de espécie, ela também não desenvolve um crescimento, né? Aqui mostrando aqui o trabalho do Gus, mostrando no gradiente mesmo gradiente, né, de herbácea até a floresta, mas nesse caso a gente acabou tirando a herbácea da análise porque ela não tinha nenhum indivíduo lenhoso para a gente medir a área basal, o diâmetro. A gente acabou começando aqui na arbustiva fechada, não inundável, né, o pós-praia, até a floresta. Então, o que a gente encontrou? Que a deposição de sal era um determinante para o desenvolvimento da área basal, ou seja, a floresta tem menos área basal quanto mais sal a gente tem. E as espécies, por exemplo, Protea-Epitaphyllum, ou a almescla, ela ocorre nos dois ambientes. Só que aqui o prótimo fica com 2 metros, 1,5 m, e na floresta ele vira árvore de 10, 15, 20 metros, enfim. E também a gente resolveu investigar algumas coisas. Será que as florestas dos cordões são diferentes? Por exemplo, o cordão mais próximo à linha de praia é diferente da floresta do cordão mais interiorano, né? Então, isso aqui foi um desmembramento, né? Inclusive, eu coloquei a Tainá para trabalhar com esses dados para a gente chegar a conclusões mais interessantes, mas vou mostrar aqui uns dados preliminares. Por exemplo, o segundo cordão, esse aqui, ele é menos diverso do que o primeiro cordão, né? Desculpa, o primeiro cordão é esse, perdão, é temporal, não é em ordem não. Primeiro cordão aqui, segundo cordão aqui. Então, o segundo cordão, ele é menos diverso em espécies, né? Provavelmente, ou por ser mais recente, ou por ter mais efeito de salinidade, que é o mais provável, né? Você está mais próximo da linha de praia, recebe mais salinidade, que deve selecionar mais espécies.
né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, essa questão, né, que está mais associada, primeiro cordão, esse aqui, né, tem menos NA, ou seja, a correlação do NA está todo para o segundo cordão, ou seja, o cordão aqui, né, mais externo, aqui mais próximo à linha de base, está muito relacionado à deposição de sal, né? E os impactos humanos na restinga? Vamos falar um pouquinho agora, aqui dados do Map Biomas desse ano, mostrando que houve uma perda razoável dessas áreas de dunas e arenosas da nossa costa, né? Então, nós perdemos aí 15% dessa área ao longo do tempo. Então, eles analisaram de 1985 até 2021. Então, nós perdemos bastante cobertura dessas áreas, né? E qual foi o principal impacto em cima dessas áreas? O que mais promoveu perda? Infraestrutura, né, urbana. Então, urbanização é o maior problema das restingas, né? A gente tem que estudar isso em uma escala também para dar mais suporte, né, em questões locais, mas sim, é muito visada. Todo mundo quer ter uma casa na beira de praia, são ambientes mais valorizados em cidades, né, litorâneas, enfim. Então, o que nós temos é uma ocupação dessas restingas por infraestrutura e infraestrutura urbana, tá? É a maior causa. 11% está relacionado a esse crescimento, tá? Então, por exemplo, vamos pegar os exemplos aqui visuais mesmo, ó, que é a Praia do Forte em 2005. Peguei no Google só para a gente dar uma olhada, ó. Praia do Forte 2005, 2023. Olha lá, ó, completamente loteado. Aqui, ó. Olha esse trecho aqui, ó, né? Olha esse aqui. Completamente loteado, né? Cheio de condomínios e casas. Aqui, Lauro de Freitas, aparece todo dia aí no jornal, no BA TV. Olha lá, olha o crescimento, Lauro de Freitas. Olha esse trecho aqui, ó. Se a gente pegar esse trechinho aqui, ó, completamente urbanizado e era duna, né? Areia, a gente via facilmente a areia. Aqui em vários locais a gente via isso, né? Então as mudanças muito grandes. Aqui uma foto da praia de Camburi em 1960, né? A gente vê aqui o Mestre Álvares, lá no Espírito Santo, né? Você via aqui vegetações, enfim, né? Está vendo aqui até o pessoal tomando banho de praia. Você vê aqui uma vegetação de restinga. Aqui, ó, o mesmo local agora, né? Então, aqui, completamente urbanizado, ainda com uma vegetação de restinga. Houve muitos projetos lá na Orla de Vitória sobre recuperação dessas áreas, né? Sobre a importância dela. Então, urbanização crescente, né? E isso tem incomodado um dos principais serviços ecossistêmicos que a gente tem ali na restinga, que é prevenir erosão, né? Toda vez que tem ressaca, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o que que acontece? Lá em Ilhéus, na região norte, por exemplo, tem ressaca, o que acontece? O mar invade pista, né? Leva a areia toda, invade pista, invade até apartamento, assim, aqueles mais da beira de praia. Então, o que a gente está perdendo? A ação que a vegetação tem de segurar a areia, né? A principal, o professor até falou lá a importância da vegetação de restinga como fixadora de dunas, né? Fixadora de areias. Então, isso é uma questão muito importante, né? Que a gente tem associado a isso, né? Então, a gente tem alguns estudos, são poucos, tá? Estudos desse tipo experimentais, como o de Siglen aqui, mostrando que a restinga, que a vegetação de fato segura, né, a erosão de dunas, né? Segura essa erosão. Não foi feita no Brasil, foi feita no Texas, né? Enfim. E aqui eu vou mostrar um videozinho. Deixa eu abrir aqui o link aqui, ó. Vou mostrar um videozinho aqui, ó, sobre a importância disso aqui. É um vídeo super legal, atual, que saiu esse ano, foi publicado agora, sobre assim, ó. Olha a facilidade de entendimento, né, do papel principal das restingas, que é a fixação de dunas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, e vamos ver como é que a onda chega, onde não tem vegetação e onde tem vegetação. Olha bem, olha lá a vegetação. Capaz de segurar a energia das ondas, enquanto onde não tem vegetação, a onda simplesmente invade a pista, né? E nem é uma ressaca tão forte nesse caso. Então, é um vídeo bem simples, capaz de mostrar aí um dos papéis fundamentais. Entrou aqui um outro vídeo aqui. Um dos papéis fundamentais da restinga, né? Luiz, eu acho que a gente não conseguiu ver o vídeo, mas tudo bem. Não conseguiu? Ah, que Eu não, pena. mas não tem Mas tem... problema. O link está aí, o Ah, pessoal pega. tá bom. Era um vídeo simplesmente onde você tem vegetação,
a onda não chega, não se adentra 1 metro. E aonde não tem vegetação, a onda se estende por 30 metros, né? Então, assim, isso feito aqui no Brasil, aqui durante uma das últimas ressacas que teve esse ano, né? E as projeções, não são animadoras, né? Nós temos os efeitos das mudanças climáticas e, diferente de outros locais onde está se estudando bastante mortalidade por seca, mortalidade das grandes árvores, como na Amazônia, né? A Restinga tá na linha de ampliação do nível do mar, né? Então a gente vai perder Restinga, mas não só Restinga, né? Não só a vegetação que no final das contas já foi perdida. Onde que está a Restinga? Onde que estão os prédios hoje? Onde era a Restinga, né? Então estudos bem recentes, como desse aqui desse ano, né? E esse daqui também mostrando aqui, ó, que as projeções são de bastante perda da linha de costa, né? Então, bastante perda, perdas muito pronunciadas. Alguns locais no Brasil, por exemplo, aqui no norte, pouco mais fortes e outros lugares um pouco menos, mas sim, né? As projeções mostram que o nível do mar está aumentando, né? Tá aumentando, então aqui, né, aumentando, e as projeções com aumentos significativos que vão aí invadir áreas de costa importantes. Com vegetação, sem. Então, uma das nossas questões é estudar o efeito disso, por exemplo. Uma das questões do PPBio é estudar isso, né? E agora, eu vou falar um pouquinho do nosso projeto. Falei o que tem, o que a gente conhece e o que a gente vai fazer, né? Vou pedir licença aqui para falar um pouquinho do PPBio Rede Beira-Mar, que foi o primeiro edital PPBio que trouxe isso, né? Que trouxe a Restinga, né? Como um tema para submissões de projeto. E foi aí o pessoal, Marcinho, Felipe Marbach, né? Simonelli, que deram aí o pontapé inicial para que esse projeto, né, fosse construído. E, enfim, estamos aí trabalhando nele, né? Então, primeiro, o que é o PPBio, né? O PPBio é um programa de pesquisa em biodiversidade. Então, a prioridade do PPBio, ele não tem só aqui na Restinga, então, né, o PPBio é um edital grande do CNPq, é um projeto grande do CNPq, tá? Então, tem em vários biomas, Cerrado, Mata Atlântica, enfim, tem, né, vários PPBios pelo Brasil afora, tá? E a gente acabou mandando e fomos contemplados aí com um orçamento muito bom para poder trazer pesquisa. Tem mais de 40 professores nesse projeto, né, das diversas áreas, como mostrar aqui. Então, nesse projeto, a gente está tentando estudar as diferenças, né, responder algumas questões fisionômicas que ainda não foram respondidas, né? Por exemplo, o mestrado da Sabrina a gente vai se atentar muito nisso, ou seja, por que que nós temos as fisionomias abertas, por que que nós temos as florestas, né, que ainda não está muito bem respondido, a gente não sabe se é efeito do solo, se é efeito do lençol freático, isso ainda está pouquíssimo estudado, né? Aqui são os pontos, então é um projeto bem abrangente em termos espaciais, com metodologia unificada. Isso é uma das coisas que a gente priorizou muito no projeto, porque a Restinga ela é estudada de maneiras muito diferentes, então pouquíssimo comparáveis muitas vezes. Então, a propósito do PPBio é trazer o quê? Uma metodologia unificada, que a gente consiga trabalhar os diversos estratos da Restinga, né, as diversas fisionomias, herbáceas, florestais, enfim, arbustivos, né, de uma maneira unificada, que a gente faça comparações, que permita as comparações, que permita, né, você realmente ter conclusões de uma fisionomia com a outra. A Restinga acabou sendo analisada muito assim, aqui está a fisionomia tal, aqui está a outra fisionomia, a gente não entende muita diferença entre elas. Por que que as vegetações são herbáceas, arbustivas e florestais? Então, uma pergunta básica, talvez, o que que está relacionado a isso, né? Então, aqui as áreas de estudo, um estudo abrangente, vai aqui de Salvador até a divisa com o Rio de Janeiro, né? A gente está trabalhando o método Rappeld, que é um método utilizado nos outros PPBios. A maioria dos PPBios utiliza o método Rappeld, né? Então, vai permitir a gente colocar a Restinga dentro de um banco de dados maior de ecossistema, de biomas do Brasil, ou seja, comparar as Restingas com a Mata Atlântica, com a Amazônia, com o Cerrado, né? Então, você ter um projeto mais unificado em termos de compreensão da Restinga em relação às demais, as demais formações, tanto da Mata Atlântica como de outros biomas, Cerrado, enfim. Tá? Então, aqui o pessoal montando, os professores montando aqui as parcelas do rapel
Comboios, aqui é a Rebuild Comboios, na Foz do Rio Doce, né? O curso foi dado pelo pessoal da UERJ, né? Do PPBio da UERJ, do pessoal da NENA, veio dar um curso para a gente. O PPBio tem essa característica, né? De, ah, de associar os diversos projetos, né? E o que a gente quer é isso. A gente quer resultados que sejam comparativos, né? Que a gente tenha, que a gente consiga dar mais profundidade nos estudos de Restinga, em termos mais espaciais, né? A gente tem, claro, ali o PELD de Jurubatiba, que é antigo, muito conhecido, que tem diversas questões ecológicas profundas, mas a gente precisa espacializar isso um pouco mais, né? Saber porque uma Restinga é diferente da outra, né? Comboios, por exemplo, ali é uma restinga que tem uma formação assim, é completamente diferente, por exemplo, do Paulo César Vinha, que é completamente diferente de Guaibim, por aí vai. Então, assim, isso é interessante, que a gente vai poder trabalhar essa questão. Então, assim, possíveis de serem monitoradas, porque a gente quer trabalhar, colocar esse PPBio dentro das mudanças climáticas. Então a gente precisa que a Restinga possa ser monitorada. Tem poucas áreas sistematicamente analisadas no Brasil que a gente pode trabalhar ao longo do tempo. Então a gente não consegue trabalhar ao longo do tempo, muitas vezes, e em muitos lugares. Então a nossa questão é fazer com que a gente tenha metodologias que possam ser acompanhadas com longevidade, né? Para a gente, enfim, daqui a 30 anos que a gente tenha respostas sobre mudanças climáticas, por exemplo, né? Que tenham amostragem em metros quadrados, que isso é uma questão super importante para a gente. Por exemplo, a gente vai estudar efeito das mudanças climáticas, a perda da vegetação da Restinga em função do aumento do nível do mar. Então, se a gente tem agora mensurado a vegetação em metros quadrados, por exemplo, a gente consegue dizer quanto de carbono foi perdido, né? Quanto carbono foi perdido pela invasão, pela erosão marinha, né? Agora, com metros quadrados, umas parcelas permanentes, a gente consegue extrapolar essas condições. Ou seja, ó, foi perdido tantas toneladas de carbono, e foi, né? Então, a gente perdeu os serviços ecossistêmicos em função disso, e que isso hoje é difícil em Restinga, por exemplo, né? A gente não tem muitas áreas que permitam a gente analisar isso, né? Enfim, que permitam análise. A gente precisa de equações alométricas, por exemplo, a gente não consegue medir carbono na Restinga, muitas vezes porque a gente não tem equações feitas para o ecossistema, né? Então, quando a gente fala lá, aparece, foi medido tantas toneladas de carbono na floresta X e tal, você tem equações que permitem que a gente mensure isso, e na Restinga a gente não tem, principalmente porque não são todas as fisionomias da Restinga que tem árvore, né? Então a gente não tem equações alométricas para herbácea, para arbustos, e as fisionomias arbustivas acabam ficando de fora dessa conta, né? Então a gente quer colocar essas fisionomias nessa conta, ter a importância disso, né? E que permita análises, por exemplo, aditivas total por fisionomia. Por exemplo, qual que é a contribuição do extrato herbáceo ao arbustivo, às lianas, às arbóreas, né? Para a gente conseguir colocar ó, na Restinga, por exemplo, em certas fisionomias, a maior contribuição para a estocagem de carbono, para a diversidade de espécies, vem desse extrato, né? E isso pode mudar ao longo das fisionomias. Então, isso é super importante para a gente colocar a Restinga dentro de um mapa de serviços ecossistêmicos ligados à flora, ligados à estocagem de carbono, ligados, né, à biomassa vegetal, tá? Então, trazendo aqui, eu não vou ficar lendo tudo isso, claro, mas o objetivo do nosso projeto, Rede Beira-Mar, é avaliar o estado de conservação dos remanescentes de Restinga do estado da Bahia e Espírito Santo, né? Investigar isso, então, para isso, a gente precisa investigar a biodiversidade, a estrutura da vegetação, a diversidade genética, serviços ecossistêmicos prestados, né? Possibilidade de usos, por exemplo, as abelhas, né? O professor Carlos está aqui, está no projeto, vai trabalhar essa questão das abelhas com a gente, recuperação de áreas degradadas, porque a gente tem, a gente sempre fala de restauração, a gente sempre lembra o que? Floresta, mas Restinga não é florestal toda sempre, né? Então, por exemplo, quais mudas a gente vai usar para restaurar áreas não florestais, naturalmente não florestais, né? A gente falou de várias fisionomias. A gente não vai restaurar uma área que era arbustiva, aberta, não inundável, com árvore. Ela nunca foi floresta, né? Então, quais mudas a gente vai colocar lá? Né? Então, a gente, dentro da nossa história, ter esse conhecimento. Então, o professor
Luiz Amit, que já trabalha isso em profundidade há alguns anos, tem o primeiro paper, né, trabalhando isso, né, muitos anos atrás. Então está aí desenvolvendo com a gente. Então o nosso PPBio ele trabalha dentro das temáticas de inventário biológico, de ecossistemas, modelagem de serviços ecossistêmicos, né? Estados e cenários de biodiversidade, valoração e modelagem de serviços, né? E vários outros, inclusive valor cultural, a comunicação pública, a ciência que está sendo, inclusive, o maior forte hoje do nosso PPBio está aqui, né, que é a comunicação pública, que está sendo coordenada pela professora Lidiane, que está trazendo aí, assim, posts incríveis né, toda semana sobre o que o PPBio vem desenvolvendo, sobre curiosidades, para tentar trazer a comunidade para perto da ciência. Né? Então, hoje é um dos grandes gargalos também isso, e né, o projeto trouxe essa característica que está sendo muito forte aqui dentro. Aqui tem a lista dos subprojetos, então temos vários, não vou ler todos aqui, mas, enfim, vai de mapeamento até trabalhos de genômica, né, de DNA, enfim, né, de quantificação de serviços e potencialidades da meliponicultura, né, e por aí vai. É um projeto vasto, cheio, são mais de 40 professores, diversos alunos, para a gente poder trazer aspectos novos, interdisciplinares, né, e comunicáveis entre si dentro do projeto, para a gente poder trabalhar a Restinga num nível mais amplo, num nível mais complexo, né, e mais espacial, ou seja, ao longo de um gradiente espacial maior, né, para a gente entender as generalizações e as peculiaridades de cada ambiente. Tá? Deixo aqui o nosso Instagram, né? Peço para vocês lá seguirem, sempre tem postagens. Aqui estava recente, tem até que mudar esse print aqui, estava bem no iniciozinho aqui, tá? Mas dá uma seguida lá, vai ter sempre o que a gente está fazendo, as reuniões que a gente está fazendo, o que que a gente está descobrindo, né, para a Restinga, quais são os próximos passos. Então, o Instagram está muito antenado no projeto, assim, está muito trazendo bastante coisa. As instituições, né, que eu tenho que agradecer aqui, as nossas parcerias, né? Então, são várias instituições para fazer esse conhecimento da Restinga ampliar, né? Aqui só uma partezinha micro do time, que foi feito aí o workshop no Recôncavo, né, na UFRB, né? Foi lançado aí em maio o nosso projeto. Aqui são só os coordenadores de subprojeto, então, assim, ainda tem mais um monte de gente associada a isso, né? E vários estudantes que não estão aí, professores, enfim. Então, mas aqui está um time aqui, uma representação aí do time do PPBio, tá? E deixo meus agradecimentos e meu e-mail para contatos aí, caso alguém queira me procurar, ok? Obrigado, gente. Muito bom, Luiz. Surpreendeu até a mim, que já tinha ouvido falar de você. O pessoal do chat tá aqui só mandando coisas assim, ó. Grande chefe, time, lá vai, por aí, a turma tá bem. Olha, eu acho que você trouxe uma abordagem totalmente nova para muita gente. Obrigado. A turma que pensa que Restinga é só aquela vegetação de praia, aquela rasteirinha ali que é ruim às vezes até de andar, porque tem uma ponta ali na folha e tal, não sei o quê. Espeta o pé. Espeta o pé, eu acho que ficou, inclusive, talvez assustou até alguns estudantes do próprio projeto, porque quando virar floresta ali, como é que vai ser agora? Acho que vai ter gente aqui do lado preocupado. Como é que eu vou pegar a abelha lá em cima? Como é que. Rapaz, mas pensa bem. Ó, eu trabalhei com Restinga há muitos anos. A sombra é boa, viu? Quando você sair da beira de praia que o sol tá queimando tua moleira e você entrar para dentro da floresta, você vai dar até uma respiradinha. Você vai falar assim, uff, aqui tá mais fresquinho. Olha, olha, eu poderia ficar aqui conversando, porque realmente você trouxe um panorama geral da Resting e depois falou do projeto. Uhum. Se nós dividirmos a apresentação nessas duas partes, nós teríamos assunto aí para fazer outro webinar tranquilamente, tá? Mas, como nós temos um prazo aqui, eu vou
eu vou me ater aqui ao chat. Então, tem uma pergunta aqui da Miriam Costa. Boa tarde, doutor. Quais são as principais limitações enfrentadas na conservação da restinga e como elas impactam a biodiversidade local? Olha, Obrigado, Miriam, viu? Aproveitando aqui, agradecer a participação. vou agradecer também a pergunta. Obrigado. Então, o que a gente precisa, sinceramente, assim, é botar em prática o básico, legislação. A gente tem legislação para Restinga, a gente tem. Não é a melhor, é vaga. Ela fala apenas de uma distância. É como se a Restinga ocorresse em uma distância, né, da linha de beira-mar até para dentro é a área de APP, né? Mas assim, existe uma legislação. E quando a gente pega a costa brasileira, né, o que a gente vê é um crescimento muito ligado a essa região, né? Você vai em Ilhéus ali, você tem posto de gasolina na beira de praia. Aí você fala assim, uai. Inclusive, uma área sensível ambientalmente para você ter um posto de gasolina. Areia, perto de lençol freático, brejo do outro lado da pista. Enfim, né? Então, o que a gente tem primeiro, seria conseguir aplicar a legislação. Primeiro, já ia resolver um monte de coisa. E segundo, é de fato aprofundar na questão. Porque o que a gente tem lá na de legislação, Restinga, ambiente fixador de dunas. Não fala dessas fisionomias todas, né? Então, assim, a gente não tem isso tudo, a gente não tem uma questão de profundidade, né? Você tem a Mata Atlântica, por exemplo, sempre com aquela questão da supressão, estágio inicial, médio avançado. E os nossos ambientes arenosos são mais complexos. O que é um ambiente degradado de restinga? Para alguém que não trabalha, por exemplo, você falou com seus alunos aí, será que é só aquilo de beira de praia? Então, assim, é dificuldade. O que é um ambiente degradado? A pessoa olha aquilo, mas não era para ter floresta, não era para ter isso. Essa floresta é degradada. Não, não é uma floresta degradada. A floresta é daquele jeito. A diversidade é mais baixa, o desenvolvimento é mais baixo porque está um solo arenoso. Então, assim, existe pouco entendimento sobre isso. Existe muita extração de areia. Não é só, né, a questão do crescimento imobiliário, mas existe muita extração de areia nesses ambientes que impactam bastante, né? Então, a gente tem uma vasta área de costa que a fiscalização ainda é pouco eficiente, a aplicação da legislação é pouco eficiente. E a que a gente tem ainda está sendo levada, né, por exemplo, a uma grande polêmica uns meses atrás, inclusive por apoiadores de famosos, né, por a questão da privatização das praias, com uma polêmica gigante que estourou em jornais grandes, porque tivemos aí jogadores de futebol, né, promovendo essa questão. E aí, quando o senhor não ganhador da bola de ouro lá abre a boca, né? Todo mundo presta atenção. Então ele chamou a atenção, foi até interessante, porque quando ele falou isso, chamou o Brasil inteiro para discutir essa questão da linha de praia. Vai privatizar? Vai virar tudo privado? A praia além da restinga, é de graça, né? Então, assim, a gente pode ir na praia, tomar um banho de mar, é um lazer ainda, assim, dentro dos serviços ecossistêmicos, que a gente pode falar, os valores culturais, né? Os serviços ecossistêmicos culturais, tá lá, uma praia limpa, com vegetação, que é o que todo mundo quer, né? Chegar na Bahia e ver a água transparente, não é isso? Quentinha, limpa, né? E de graça, né? Então, assim, é só por hora, assim, a aplicação da legislação seria muito importante e ter um exercício maior do poder público seria muito importante, sabe? Mexer no plano diretor da cidade seria muito importante, né? A gente vê, por exemplo, a cidade de Ilhéus hoje, à beira-mar, crescendo a prédios de 20 andares em frente à Restinga, como se não servisse de exemplo já as outras cidades, Balneário Camboriú, Vitória, que 3 horas da tarde não tem mais sol na praia, né? Ilhéus, por exemplo, que teria a chance de seguir um rumo diferenciado, o plano diretor permite a construção de prédio de 20 andares em cima de areia, de restinga, ali é restinga. Inclusive um intercordão. Todos os prédios estão sendo construídos ali e estão aterrando brejo. O que eu falei? Brejo está onde? No intercordão arenoso. Tem um cordão,
tem o outro cordão, às vezes nem sempre, mas enfim, você vai ter um intercordão. Onde é que está o brejo? Está lá, né? O prédio está em cima, né? Espero que eu tenha respondido a pergunta. É, e trouxe outras questões também que podem ser discutidas. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas direto para mim, tem mais outra aqui, mas olha só. Uhum. Uma curiosidade também, eu achei interessante essa pergunta. Nós podemos dizer que temos mais de um tipo de restinga? Como é que é? Nós podemos dizer que temos mais de um tipo de restinga em função das formações vegetais? Não, a gente Ou não vai ter mais de um é um tipo de conceito? restinga, né? A restinga é um ambiente, assim, é uma vegetação que ocorre em cima de sedimento arenoso marinho, fluvio marinho, né? O que a gente vai ter são diversas formações de restinga que estão associadas ali e também diferentes formações de obra, porque, por exemplo, a gente tem diferentes restingas, mas é restinga, né? Por exemplo, a restinga da Foz do Rio Doce, São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro, você tem aquelas cristas praiais, que são super lindas. Você tem reentrâncias do cordão, né? Que se você pegar, você vai ver uma crista, várias costelas. Que, por exemplo, você não vai ter em Guaibim e Paulo César Vinha, que você vai ver muito nitidamente o cordão externo e o cordão interno, né? E lá você vai ver as cristas. Então, você tem, assim, associadas a grandes rios, associadas a diferenças na formação geomorfológica, você vai ter diferentes restingas, mas é restinga. Tá? É restinga. Você pode ter outros nomes. Em inglês, por exemplo, a gente tem umas definições. Sand Coastal Ecosystems, né? Sand Coastal Bars, Sandbars, algumas coisas assim que eles não chamam de restinga lá fora, né? Mas enfim, tá? Tem uma outra pergunta da Miriam aqui, que é eu acho que você até respondeu de alguma forma. De que maneira as políticas públicas atuais abordam a conservação do bioma restinga e como elas podem ser aprimoradas para atender tanto as necessidades dos habitantes locais quanto a preservação da biodiversidade? Olha, eu só vou. Eu acho que eu falei um pouquinho, mas eu vou trazer mais conversa para isso aí. Porque ela falou habitantes locais, né? Então, assim, eu vou usar aquele princípio dos serviços ecossistêmicos para responder essa, pensando nos habitantes locais. Por causa do seguinte: todo empreendimento tem um licenciamento, EIA-RIMA ou um PCA, alguma coisa, tem algum licenciamento lá. Seja pequeno, não, enfim, né? Então, o fato da gente perder a restinga, né? O fato da gente estar subindo o prédio, da gente estar ocupando, loteando esse ecossistema, distribui, como sempre, o ônus, né? Qual que é o ônus? Perder um serviço ecossistêmico. Por exemplo, pergunta para o pessoal do norte de Ilhéus se eles estão satisfeitos em perder as casas lá. Porque o mar está levando as casas embora, casa inteira embora, inteira, casas inteiras, piscina na beira do mar, assim, caída, né? Por quê? Porque constrói um porto, você, não é o porto atual, que ainda não está, mas enfim, você tem um porto lá de Ilhéus, você assoreou de um lado, né? E erodiu do lado de cá. Como já era tudo casa, não tinha vegetação, o mar entrou facilmente. Né? Naquela condição, talvez nem a Restinga teria segurado tanto, mas enfim, teria que estudar muito mais profundamente isso também para dar uma resposta sobre aquela questão específica. Mas assim, sem vegetação, o que que a gente tem? O mar entrando deliberadamente ali dentro. Então, assim, qualquer construção que a gente tem não é pensado hoje dentro da política de serviços ecossistêmicos, um EIA-RIMA, não está lá escrito isso. O EIA-RIMA sempre fala o quê lá? Você vai ter no diagnóstico ambiental, está falando da supressão da vegetação, da perda de espécies, da biodiversidade, né? Mas a gente nunca valora, por exemplo, como ela perguntou, os habitantes locais, qual é o ônus para eles? Ter a casa invadida, perder a restinga, desmatou a restinga para construir um loteamento e a casa do cara do lado é que vai embora, entendeu? Então, basicamente o que a gente teria que fazer hoje e que o projeto traz essa perspectiva, por exemplo, falando do PPBio, essa questão da disseminação científica, da difusão científica, né, que é uma área muito nova, é mostrar para a população que aquela vegetação ali tem uma importância muito grande, né? Que é uma vegetação que às vezes passa como uma área, como eu falei lá, como uma área degradada, como uma área sem importância, baixinha, de beira de praia, mas que ela tem, né, uma função para os bairros, para as pessoas, para as casas que não estão ali, no futuro não estarem em perigo, entende? Então, talvez a gente tivesse que ter
né? Nossos resultados sempre tentando trazer para o plano diretor da cidade, sabe, para os planos diretores urbanos que estão associados a litorais e tal, e falar assim, olha, a gente precisa de agir nesse sentido, né? Isso foi discutido inclusive no workshop, acho que o professor Marcelo Simonelli levantou essa questão, né, para a gente poder ser mais incisivo quanto aos nossos resultados dos efeitos antrópicos nas restingas, sabe? E montar um material para que a gente bote debaixo do braço e acione, poder falar assim, cara, a gente tem resultados aqui muito importantes sobre a importância da Restinga e os impactos antrópicos na Restinga ao longo de uma boa parte do litoral, né? E a gente conseguir convencer as pessoas de que a Restinga tem, né, é que ela tem um papel fundamental, inclusive na continuidade das cidades, né? Não vira o vídeo lá, mas eu posso mandar o link em algum lugar aí, enfim, posto o vídeo lá, que é um videozinho simples, que eles vão ver a importância disso aí. Simples assim, tá? Miriam, é a professora Miriam? Não, Da a Miriam UFES, não? é uma estudante de doutorado que vai estar coletando abelha lá naquelas árvores que você mostrou. Já entendi. Obrigado, Miriam, pelas perguntas. Mas Pode mandar. A Miriam da UFS também eu acho que eu não sei se ela entrou, mas ela foi chamada. Entendi. É, bem, são outras questões aqui, mas me veio aqui uma pergunta interessante. Você conhece algum trabalho que demonstre que a ausência da restinga impactou a parte da vegetação natural para dentro, no caso a Mata Atlântica propriamente dito? Propriamente Não, dito? não, não. A perda da restinga A influenciando perda na. da restinga impactando lá, porque impactando cidade a gente já sabe que tem isso, né? Uhum, É algo também que poderia se pensar. Evidentemente que o projeto PPBio ele vai ter uma PPBio Restinga, né? A rede uhum, Beira-Mar vai ter um papel fundamental aí na geração de informação e influenciar políticas públicas em diferentes partes de abrangência do projeto, tá? uhum, Eu tenho uhum. uma outra aqui do Oderban, você conhece ele, não? Oberdan? Oderban. É? Não Ué, esqueceu é. como? Ele, É o Oberdan que eu citei só umas 500 vezes aí. ele Talvez tá aqui. até. Não esqueceu os portos que vêm sendo implantados no Espírito Santo, ocupando grandes extensões de restinga. Tomei conta de sua fala. É isso aí. Figu- Obrigado, Berdan, pela dica. Não, não podemos esquecer mesmo, não. Tem bastante mesmo. Tem alguns portos aí crescendo. Tem mais também para a região de Ilhéus, né? Está crescendo bastante mesmo. A questão e é importante, sim, que a gente fique atento a aos impactos desses portos ao longo do litoral. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu acho que pode fazer mais uma, né, Wilson? Estamos quase chegando. Sim, Uhum. tranquilo, temos tempo. Pode conduzir à vontade, Ótimo. professor Carlos. Essa pergunta, em parte dela também você já respondeu, mas eu acho que aqui é mais voltado para comunidades tradicionais, as comunidades, não nas cidades, né, rurais, né? Como Uhum. práticas de conservação da restinga podem ser integradas às necessidades e tradições dos habitantes locais e aqueles que eles usufruem, usufruem, e quais desafios surgem ou surgiram nesse processo. Eu acho que aqui é mais voltado para a comunidade tradicional, comunidade local, pescadores, Sim. né? Não, as restingas, né, elas são áreas onde muita gente coleta coisas importantes, né? Olha, no básico da coisa, quando eu fui lá na reserva indígena da Caline, fui dar uma palestra lá o ano passado sobre restauração em Restinga, o que que eles me deram lá? O que que ela me deu lá? Um pacote de resina de prótimo heptafilo, né? Almescla, que eles usam muito para aromatizar. Tem uso medicinal, tem espanta-mosquito, né? Uso repelente, etc. Você tem outros materiais, como madeira. Estou falando assim de povos tradicionais, né? Não estou falando de exploração madeireira ou qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, diversos usos de fibras. E também tem a questão da importância da restinga na manutenção da vida marinha. Não é muito a minha área, mas é claro que toda a vida marinha depende também de uma condição continental estável, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no licenciamento, o governo chamou a atenção no licenciamento de um porto lá no Espírito Santo, uma das questões mais importantes foi
que a área ia atingir a restinga e outras áreas mais marinhas, que eram onde o pessoal coletava, né, povos indígenas tradicionais ali da região, tiravam sustento de caranguejos e lagostas e de pesca propriamente dita. Então, assim, a gente está tirando, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar nesses usos. O nosso projeto em si ainda não chegou muito nessa questão de usos tradicionais, né? Mas seria uma evolução muito interessante do próximo PPBio, talvez com outro coordenador, para eu não ser internado em algum negócio de tratar, ficar, coordenar de novo, brincadeiras à parte. Mas, enfim, numa próxima etapa do PPBio, a gente trazer essas questões dos povos tradicionais, porque a gente tem muitos, né? Então, muitos associados. O Espírito Santo tem bastante, a região de Aracruz tem muitos povos tradicionais, a Bahia é muito rica de povos tradicionais e tem muitos usos, né? A Restinga tem muito uso pelo pessoal, a Iemanjá, né? Enfim, a praia limpa e toda uma questão, todo ano tem, né, manifestações religiosas e culturais que estão sempre associadas à linha de praia, né? Então, assim, seria importante trazer essa questão para perto. Eu acho que pouco estudado. Se eu me lembro, a etnobotânica não é uma linha de leitura minha diária, né? Eu sou mais da ecologia florestal mesmo, assim, né, da coisa lá. Mas, assim, são poucos os trabalhos, e o Oberdan e o Marcelo Simonelli é um dos que trouxeram aí provavelmente o primeiro trabalho de uso de espécies de restinga por povos indígenas, né? Então, assim, acho que primeiro a gente saber até o que eles usam. Provavelmente deve ter pouquíssimos trabalhos que pelo menos traz assim, o que que eles usam. Isso aí a gente está tentando falar o que que eles usam de cabeça, mas pouca gente provavelmente foi lá e perguntou isso para eles sobre a importância disso, sabe? A gente ter quantificado isso. Se alguém tiver trabalho sobre isso que estiver assistindo, quiser me mandar e tal, ia ser interessante. Eu de fato desconheço bastante e chuto que deve ter pouco, porque a etnobotânica não é um forte nas universidades ainda, porque por várias questões, né? Talvez por ter realmente pouca gente que trabalhe com isso, de fato. Então a gente tem pouco conhecimento sobre essas questões, tá? Mas sim, seria interessante entender isso, até porque justificar o uso de povos tradicionais seria, assim, uma das questões super importantes atreladas a serviços ecossistêmicos, né? Então está muito dentro do que hoje é pauta internacional, né? Serviços ecossistêmicos vai estar lá, ok? Muito bem. Olha, quem está nos ouvindo aí, participando pelo chat, ou vai ficar ouvindo, ou vai ver o canal depois, né, Wilson? Essa apresentação vai Perfeitamente. ficar disponível. E tiver interesse em saber um pouco mais do projeto PPBio Restinga, ou Rede Beira-Mar, vai no Insta do projeto que vocês vão obter informação e é capaz de ter algum grupo de professores e pesquisadores próximo de vocês. Se tiver Claro. interesse em trabalhar com Restinga, vocês já perceberam aí que diante do que foi dito pelo Luiz, tem muita coisa para fazer, muita coisa. Então, abre aí um canal fenomenal para biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, né? Tem várias, Ambientais, engenheiro ambiental, né? numa linha, inclusive, de interdisciplinaridade e transversalidade, porque vai do químico, aí o Wilson, por exemplo, que é químico, tem muita coisa de química para fazer. Eu vi aqui o professor Júlio também Sim, participando, né, que é da área de solos, você falou aquele gradiente de solos fantástico, né? Questão da Sim. salinidade. Então, eu acho que abre campo de pesquisa, de investigação, de geração de conhecimento para muita gente aí. E Bom, sabe, eu professor, só para justificar e só para te dar fazer um merchandising ainda da Restin, que é o seguinte: é um ecossistema muito bom para começar a trabalhar, sabe? O início da carreira de uma pessoa que está querendo trabalhar com. Por quê? Porque o que se fala, por exemplo, tem diversidade menor de espécies, mas o legal é que é uma diversidade bem conhecida. Então a gente consegue trabalhar com muitas espécies que são conhecidas, que a gente consegue, diferente da Mata Atlântica, que é muito difícil, a Mata Atlântica propriamente dita, você ir lá dar nome nas árvores, coletar as árvores.
Então, para um estudante de graduação, a restinga ela é razoavelmente baixa, tipo um cerrado. Então, você pega com a tesoura de poda ali e corta, leva para o herbário. Entendeu? É um ecossistema bom de começar a trabalhar. Sinceramente, é fácil acesso. Então, assim, é um ecossistema assim que, além de você poder passar a vida inteira estudando, ele realmente é um ecossistema bom de um estudante para começar a trabalhar. A gente conhece as plantas. O herbário, os herbários, por exemplo, do VIES, da UFES, do Espírito Santo, são herbários que têm muita coleta de restinga, por causa, enfim, da carreira do Oberdan com restingas e ter montado o herbário lá. Então a gente consegue levar as plantas para o herbário e ter assim uma identificação inicial muito boa, o que é difícil em outras áreas. Você vai para uma floresta de tabuleiro, a árvore tem 35 metros de altura. Como é que você coleta? Como é que você sabe qual que é? A gente vai dar jeito nisso. Mas você entende que para um aluno de graduação, por exemplo, já é uma dificuldade o cara fazer uma coisa inicial que ele ainda não conhece plantas, que ele ainda não tem afinidade com as famílias botânicas e etc, entendeu? Então é isso. Vou fazer um merchandising para puxar a moçada, né? É isso aí. Bem, ô Wilson, eu acho que nós estamos nos aproximando do nosso limite, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, eu vou fazer o meu E- fechamento e passo a palavra para você encerrar. Isso Encerrar mesmo, não apenas o webinário, mas a semana, a né? semana, exatamente. Isso aí, foi uma maratona mesmo. Eu acho que a academia, Uma maratona, eu estou muito satisfeito, satisfeitíssimo com o nosso eu acho, webinário de hoje. Mas daqui a pouco eu falo. Depois de pois você. então, eu acho que a gente fez uma maratona muito boa de biomas e ecossistemas da Bahia, trouxe questões relevantes de diferentes aspectos, da botânica, da parte de animal, do uso. Nós vimos em todos eles problemas seríssimos, não é? De fragilidades, e isso não é apenas a questão como se só fosse apenas a questão das mudanças climáticas, mas basicamente a intervenção humana, essa está sendo de fato o principal aspecto. Eu acompanhei todos os webinários e acho que o que você traz para a gente da Restinga mostra realmente um outro lado de um ecossistema que a gente talvez não desse a devida atenção. Apesar de quase todo mundo que mora aqui no litoral conhecer, ou já ter pisado, já ter visto alguma coisa de Restinga, né? Quebra paradigmas, quebra possibilidades de trabalho, etc. Então, Luiz, eu quero agradecer demais. Foi fantástico, fantástico a sua fala, a sua apresentação. Acho que todo mundo está aí satisfeito. Agradecer mais uma vez a confiança da academia pela moderação, por indicar meu nome para moderar essa atividade. A Michele, que está aí nos bastidores. A todos que estão nos assistindo. Ao professor Barral e um abraço especial para o confrade Wilson, que entramos juntos na academia, né, titulamos juntos, então vê-lo aí na direção executiva é uma grande satisfação. É, só para você finalizar, Luiz, se você tiver alguma coisa para falar antes de passar para o Wilson, tá tudo bem? Só agradecer, cara. Muito obrigado. Espero que tenham gostado mesmo e espero as próximas. Obrigado, gente. Com certeza. Então, o diretor Wilson, a palavra é sua para fazer o fechamento dessa semana que foi fantástica. Com certeza, uma semana fantástica. Acho que estamos fechando essa série de webinários com chave de ouro. Eu fiquei satisfeitíssimo, acompanhei os outros webinários também, e hoje foi realmente um dia especial, né? Hoje, que é o último dia da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi iniciada na segunda-feira passada. A nossa Academia de Ciências participou ativamente, como já foi dito aqui anteriormente pelo professor Carlos, né, da SNTC 2024, em todos os dias da semana, com a série de 5 webinários sobre biomas do Brasil, ou mais especificamente sobre os biomas manguezal, cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Restinga, nosso webinário de hoje sobre Restinga. Pela ampla participação e relevantes discussões, consideramos exitosa a contribuição da academia
de Ciências da Bahia nessa SNTC 2024. Ao encerrar esse webinário, em meu nome, em nome do presidente da CB, professor Manuel Barral Neto, da vice-presidente, professora Evelina Ruiz, eu gostaria de parabenizar entusiasticamente e, mais uma vez, agradecer o nosso palestrante, o Dr. Luiz Fernando, por sua brilhante mesmo apresentação e também pela relevante contribuição ao estudo do tema Restinga. Parabéns também pelo trabalho no PPBio, sua participação na Rede Beira-Mar. Parabenizo e agradeço também ao meu prezado confrade e amigo Carlos Alfredo pela brilhante moderação e por sua entusiasmada participação na discussão do tema de hoje e pelo acompanhamento também dos temas dos demais webinários, como ele já disse aqui, que participou de todos eles. Por último, eu agradeço a Michele pelo apoio na comunicação e informo que este webinário e os demais webinários estão disponíveis no portal e no Instagram da ACB a partir do encerramento. Logo depois do encerramento, esse webinário vai estar disponível e eu espero que as pessoas nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação e a sociedade como um todo possa aproveitar desse webinário com informações relevantes, muito relevantes, sobre Restinga, o de hoje, e sobre os demais temas que foram tratados nos outros webinários. Muito obrigado a todos e terminamos o nosso webinário no tempo exatamente previsto.